Olá, aqui é o professor William Campos. Hoje a gente vai trabalhar com a Revolução Russa, que na verdade deveria se chamar Revoluções Russas. Tudo bem, segundo ano? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar. Essa é uma das 10 aulas mais importantes de História Geral em qualquer lugar do planeta. Muito cuidado. As revoluções russas, por quê? Porque não é uma revolução só. Tem uma revolução em fevereiro e outra em outubro. Vamos devagar? Vamos organizar nosso estudo, anotar no caderno, conferir na apostila. Essa aula é muito famosa. Você pode estudar sem mim. Mas qual é o meu papel? É ser um explicador, é te orientar, é te mostrar onde é mais importante, onde você tem que tomar cuidado e onde as pessoas costumam errar. Onde eu vejo os alunos errarem nesses 28 anos que eu dou aula. Então vamos lá. A primeira coisa seria como era a Rússia antes da Revolução. Como era a Rússia antes da Revolução? Resposta: uma porcaria. Horrível. Na economia, era mais feudal do que capitalista. Guarda isso. Mais feudal do que capitalista. Era uma sociedade dominada ainda pelo feudalismo, que não tinha entrado no capitalismo por completo. Tinha algum tipo de atividade capitalista industrial? Tinha. Kiev, Moscou, Petrogrado, Odessa, mas na maioria da Rússia era feudalismo. Tinha servidão feudal até 1877. Eu diria que a Rússia era um país grande e bobo. Grande porque era o maior país da Europa, chamado Eurásia em geografia, e bobão porque era atrasado, mais feudal do que capitalista. Subsistência, servidão. Na sociedade, a Rússia era dominada pela sociedade estamental. Aquela história de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, clero, nobreza e o resto. No caso, parece muito com a Revolução Francesa. Só que na Revolução Francesa é a Igreja Católica. Na Rússia é a Igreja Cristã Ortodoxa. Mas primeiro estado, segundo estado e a maioria oprimida no terceiro estado. Por que a Rússia era assim, mais feudal do que capitalista? Por que a Rússia era assim, marcada pela sociedade estamental, desigual? Por causa da política. A Rússia era dominada pelo czarismo. Czarismo é a mesma coisa que absolutismo. Czar é a mesma coisa que rei, só que na Rússia. É aquele rei que manda em tudo e em todos sem ter sido eleito por ninguém. É o autoritarismo político. É o poder que passa de pai para filho. Tinha uma dinastia chamada Romanov, que dominava a Rússia há 300 anos. Uma vez um aluno perguntou: poxa, professor, esse rei durou muito, né? Não, não é um rei, é uma família, uma dinastia. Então, acabou a primeira parte. Mais feudal do que capitalista, estamental na sociedade e ditadura na política, czarismo. Bom, segunda coisa, quem é quem? Quem é que vai fazer essa revolução? Ou essas revoluções? Quais são os partidos revolucionários? Proibidos, os proibidões das revoluções russas. Quem são os proibidões? Bom, não tem eleição, não tem parlamento. E também não pode ter partido. São proibidos. Mas apesar de proibidos, vão acontecer. Por quê? Porque as pessoas querem sonhar com uma nova Rússia, querem sonhar com uma revolução. Então nós vamos ter o Partido Socialista Revolucionário. Esse seria o anarquista, que é a destruição do czar e do Estado. O segundo, pouco conhecido, mas também importante, é o Partido Constitucional, cadete da burguesia, que quer fazer na Rússia o que aconteceu na França, na Inglaterra. Capitalismo, revolução burguesa. E o mais famoso é o Partido Operário. Vamos devagar. Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR.
Esse partido, ele é aquele que tem dentro dele os bolcheviques e os mencheviques. Bolchevique, Lenin, menchevique, Martov. Cuidado com isso. Os dois são socialistas, só que o bolchevique quer a luta de classe, quer tomar o poder sem aliança com a burguesia. O menchevique propõe uma ampla aliança para derrubar o czar e depois chegar ao socialismo. Pois é, então esses são os heróis da aula. O quem é quem? Partido Socialista Revolucionário, Partido Constitucional e o Partido Operário Social Democrata Russo. Todos são revolucionários. Sim, os anarquistas querem o anarquismo. Os capitalistas querem uma revolução burguesa. E os socialistas querem implantar o socialismo. Agora você vai chegar na fase mais importante da aula, que é o processo revolucionário. Como essa revolução se processou, como ela aconteceu. Eu diria que é o nosso momento mais importante. Vamos lá? Bom, a gente começa a trabalhar em 1905. Em 1905, a Rússia perde a Guerra Russo-Japonesa. Uma guerra imperialista que pouca gente conhece. A Rússia quis se expandir no imperialismo. Lembra aquela história? Mercados, matéria-prima. Foi para a Ásia e o Japão botou a Rússia para correr. Meus amigos, o Japão venceu. Mas a aula é sobre a Rússia. Então foi uma tristeza. A Rússia perdeu para o Japão. E dentro da Rússia, o czar Nicolau II fica fragilizado. O que as forças de oposição, aqueles partidos revolucionários, pensam? Chegou a hora de derrubar o czar. Chegou a hora da revolução. E aí eles tentam, em 1905, com protestos, passeatas, greves, mobilizações, tomar o poder. 1905 é chamado de ensaio geral. Foi uma tentativa de derrubar o czar, que não deu certo. Eles achavam que os militares, os cossacos, os leais ao imperador, enfraquecidos, chateados com a derrota na guerra, iam apoiar os manifestantes. Só que na hora H deu ruim. Essa guarda leal ao czar Nicolau II atira na multidão. Sunday, Bloody Sunday, o domingo sangrento, vai ser um massacre. Então, 1905 deu errado. Mas foi o primeiro passo. E dessa derrota nasceram duas experiências. O czar criou a Duma. O que é a Duma? É o parlamento russo. É o início de uma certa democracia. Para enganar a trouxa, porque não tem eleição para czar. Então, continua uma ditadura. Mas surge o parlamento russo. Isso é uma herança de 1905. Outra coisa que nasce em 1905, o Soviet. O Soviet é um mecanismo de participação popular pela base. É uma célula para quem gosta de biologia, é um átomo, é um núcleo, é uma associação de moradores, é uma forma de se organizar. Abra sua mente. O Soviet não é gente. O Soviet é um local de encontro, de debate, de diálogo, ok? É onde as pessoas vão sonhar com uma nova Rússia. Então, 1905 não deu certo, mas plantou a semente do futuro. E quando vai ser esse futuro? Você já estudou como era a Rússia antes da Revolução. Depois estudou os partidos revolucionários proibidos. Agora você está vendo o processo revolucionário. Primeira coisa que você viu nessa parte 3 foi 1905, que não deu certo. E aí vai passar 1906, 1907, 1908, 1909, ok? 1910, 1911, 1912, 13, 14, 15, 16, 17. Agora vai acontecer. Em fevereiro de 1917 vai haver a primeira revolução. Mas por que demorou tanto? De 1905 a 1917. Por que demorou tanto? Simples, porque
com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia se fragiliza. Com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, aliada da França e da Inglaterra, da Tríplice Entente, a Rússia se enfraquece muito, perde quase 2 milhões de soldados, passa muita fome, miséria, desgraça. Então, a Primeira Guerra Mundial ajuda a aumentar a necessidade de uma mudança, de uma revolução. Isso é muito importante. O próprio Czar assumiu o comando da Rússia na guerra. Isso acabou desmoralizando ele ainda mais. Então, em fevereiro, nós vamos ter a primeira Revolução Russa. Muito importante isso. Essa primeira Revolução Russa é quando o Czar Nicolau II é derrubado. Não é uma revolução socialista. Não tem a presença de Lenin. Não tem Lenin. Lenin estava exilado. Não era socialista, não tem Lenin e não mata o Czar. Essa primeira revolução, em fevereiro, é tipo uma revolução francesa. É tipo uma revolução burguesa. Democrático-popular. É boa? É, porque derruba o Czar. Mas não tem Lenin, não é socialista e não mata a família do Czar. É o primeiro passo da nossa aula. Isso é muito importante. Cuidado com isso. A primeira revolução não tem Lenin, que estava exilado, não é socialista e não mata o Czar. É uma revolução contra o czarismo, que derruba o czarismo, mas não é socialista. Então, peraí. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. O que vai acontecer nesse ano de 1917, de fevereiro a outubro, que vai levar a uma outra revolução? Ah, muito importante isso. Vamos lá? Vai entrar um governo chamado provisório, governado por Kerensky. Esse governo acaba com o Czar. Mas por que ele vai cair em outubro? Por que vai ter outra revolução? Primeiro, ele manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso foi um erro grave. Eles achavam que era uma desonra sair da guerra, com os mortos. E, além do mais, tinha burguês na Primeira Revolução. Então, eles mantêm a Rússia na guerra. Isso é um erro grave. Segundo problema, não deu para mudar a economia, a pobreza, a miséria. O povo queria a revolução, achou que ia mudar tudo. E não mudou. Ah, professor, mas não dava tempo. Não interessa. O povo quer mudança. E prometeram revolução, mudança. Agora, a principal razão para uma nova revolução é Lenin. Lenin estava exilado, líder bolchevique. Ele volta do exílio e faz um discurso na estação de trem, chamado discurso das teses de Abril. Blá, 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 blá. Mimimi. O Lenin, ele fala o quê? Legal a revolução, a aula tem que acabar, o aluno está estudando, mas essa revolução não é a que a gente quer, falta muito. O Lenin vai dizer pão para acabar com a fome, paz para acabar com a guerra e terra para todos plantarem e colherem. E para deixar a galera mais louca, ele vai dizer todo o poder aos soviets. Então, dentro do povo russo, principalmente nas áreas urbanas, mas com apoio camponês, vai crescer um sentimento de que a revolução está incompleta. Terra para todos. Paz, tirar a Rússia da guerra. E pão, combater a fome. Então Lenin, ele vai ganhar corações e mentes. E em outubro vai fazer uma revolução dentro da revolução. É um golpe, claro que é. A primeira revolução derruba o Czar. Mas não é socialista. A segunda revolução derruba o governo provisório, que errou ao não resolver a crise econômica, ao não tirar a Rússia da guerra. E acabou transformando os bolcheviques de minoria em maioria. Então, em outubro, Lenin
e os bolcheviques vão tomar o poder. Ok, então são duas revoluções. O que acontece depois que Lenin toma o poder? Paz ou guerra? A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial no acordo de Brest-Litovsk, um acordo doloroso. Mas essa parte da aula, como é que a Rússia vira a União Soviética? Na verdade, quando Lenin toma o poder, vai criar uma guerra civil. Russos brancos contra russos vermelhos. Um horror. Um horror, não teve paz. Mesmo saindo da Primeira Guerra Mundial, a Rússia não teve paz. Não teve paz. Não teve. Russos brancos são os russos anticomunistas, antibolcheviques. Russos vermelhos são os russos ligados a Lenin. Então vai ter um conflito. Aí, países capitalistas vão apoiar os russos brancos. E o Lenin toma uma decisão. Ele faz uma estatização forçada da economia. Estatiza tudo que tem mais de 5 funcionários. Confisca indústrias, bancos, terras. E com a estatização forçada da economia, chamado comunismo de guerra, o nosso Lenin, ele vence a guerra civil. Quando ele vence a guerra civil, mais ou menos em 1921, ele vai dar o passo para criar a União Soviética. U de União, R de Repúblicas, 20, socialistas soviéticas. Então a União Soviética, criada em 22, extinta em 1991, ela não era um país, era uma federação de repúblicas, unidas por Lenin, pelo socialismo, pela utopia revolucionária. Nunca houve democracia na Rússia no sentido liberal burguês. Agora, 2020, é que tem, mesmo que você não goste do Putin. Então, falar que o socialismo na Rússia foi uma ditadura é chover no molhado, porque o czarismo também era. Mas Lenin consegue vencer a Guerra Civil, cria a União Soviética, descobre que a economia é muito ruim na Rússia e cria a NEP, a nova economia política. Um passo atrás e dois à frente. Ok? A ideia era recuperar algumas coisas do capitalismo, aprender com o capitalismo, dar um choque de capitalismo para modernizar a União Soviética. A NEP, Nova Economia Política, é muito importante. Não abandona o socialismo, mas permite atividades capitalistas. Me lembra muito a China de hoje. Então, a NEP é uma espécie de perestroika para quem quiser estudar mais. A NEP permite atividades econômicas capitalistas sob o domínio socialista. Só que o nosso amigo Lenin morre em 1924. Vai haver uma disputa pela sucessão do poder entre os bolcheviques. Stalin e Trotsky vão disputar. O Trotsky defendia uma revolução permanente. O Stalin defendia o socialismo em um só país. Vamos entender isso? O Stalin queria primeiro consolidar a União Soviética para depois expandir. E o Trotsky achava que tinha que ter uma revolução permanente. Stalin é o escolhido, governa até 1953, quando morre. Mas isso a gente vai ver quando estudar a Segunda Guerra Mundial. É verdade que Stalin implantou uma ditadura, perseguiu adversários? Sim. Mas modernizou a União Soviética com os planos quinquenais e transformou ela numa grande potência. Reparou que essa aula é uma aula muito importante, muito difícil, muito densa? Eu te sugiro ler a apostila e ver a minha aula de novo, ok? Reparar que eu estou com cabelo novo, tá bom? Um beijo, saúde, se cuidem!